beleza? Seja muito bem-vindo ao Química na Dose Certa, nosso primeiro módulo de ligações químicas. Nesse módulo, eu vou trabalhar com vocês uma pequena introdução a respeito das ligações. Bem, eu queria começar a aula hoje com uma pergunta. Eu quero saber se vocês sabem por que os átomos eles se ligam. Bem, pessoal, os átomos se ligam única e exclusivamente para adquirir estabilidade. Pessoal, os átomos eles ligam-se uns aos outros para adquirir estabilidade. E estabilidade é sinônimo de quê? Estabilidade é sinônimo de menor energia. Turma, se esquece disso não. Quando átomos eles estão separados, esses átomos eles apresentam uma grande energia. Quando esses átomos eles se ligam, existe uma diminuição dessa energia. Por quê? Porque eles adquiriram estabilidade. Vamos dar uma olhadinha nisso no gráfico? Vem comigo. Vê só. Eu vou usar nesse eixo aqui, ó, a energia potencial. Faz o seguinte, você vai usar nesse eixo aqui a energia, beleza? Eu vou representar para vocês aqui átomos isolados, átomos separados. Repare que eu fiz questão de dizer que quando os átomos eles estão isolados, esses átomos eles apresentam uma menor estabilidade. Veja que quando esses átomos eles se ligam, quando esses átomos eles estabelecem uma ligação, esses átomos eles adquirem uma maior estabilidade. Pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse gráfico num detalhezinho. Repare que quando átomos eles estão isolados, esses átomos eles apresentam uma grande energia potencial. Quando esses átomos eles estabelecem entre si uma ligação, esses átomos eles têm sua energia potencial diminuída. Olha que, observando isso, a gente pode tirar uma conclusão. A gente pode dizer que quando os átomos estabelecem ligações, quando átomos fazem ligações químicas, existe uma liberação de energia. Bem, pessoal, é justamente nesse ponto que eu quero que você se ligue nessa dica. Se liga na dica agora. Olha, toda vez que houver a formação de uma ligação química, toda vez que átomos eles se ligarem, vai haver uma liberação de energia. O processo que ocorre com liberação de energia é chamado de exotérmico. Então não se esquece e repete comigo. Formação de ligação é um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Já o processo contrário, que seria o processo de quebra de ligação química, é um processo que a gente classifica como endotérmico. Repete comigo. Quebra de ligação é um processo endotérmico. Legal? Bem, pessoal, quando a gente fala em átomos se ligar, quando a gente está falando em que quando átomos estabelecem ligações, a gente não pode... Esse argumento de estabilidade não vale para um grupo de átomos da tabela periódica, os gases nobres. Esses gases são encontrados em condições ambientes na forma de átomos isolados muito estáveis. Deixa eu traduzir isso para você. Pessoal, na natureza nós não conseguimos encontrar os gases nobres ligados a ninguém. Ou seja, na natureza, os gases nobres, eles se encontram sempre separados. Eles não precisam se ligar a ninguém para adquirir o quê? Estabilidade. Aí vem uma pergunta. O que esses átomos possuem para serem estáveis? Bem, galera, em 1916, dois cientistas, um alemão chamado Kussel e um americano chamado Lewis, eles concluíram que a estabilidade desses átomos estava relacionada ao fato deles apresentarem o último nível de energia, a camada de valência, com seus orbitais S e P totalmente preenchidos. Como assim? Pessoal, aqui eu tenho a distribuição eletrônica do hélio e do neônio. O hélio ele é o primeiro gás nobre da tabela periódica. E veja que o hélio ele apresenta o seu subnível S
completamente preenchido, com 2 elétrons. O neônio, ele está no segundo período da tabela periódica e ele apresenta a sua camada de valência também completamente preenchida. 2s2, 2p6. Aqui nós temos o argônio, 3s2, 3p6, e o criptônio, 4s2, 4p6. Observando a configuração eletrônica dos gases nobres, esses dois cientistas eles chegaram a... Bem, Lewis e Kussel perceberam que a estrutura eletrônica dos demais átomos nas substâncias conhecidas era semelhante à dos gases nobres, ou seja, esses átomos possuíam 8 elétrons no último nível de energia. Assim, surgiu a famosa regra do octeto. O que Lewis e Kussel perceberam? Lewis e Kussel, pessoal, eles perceberam que os átomos eles ligam-se uns aos outros para ficar com configuração eletrônica de gás nobre. E com isso, eles formularam a teoria do octeto, que diz que os átomos eles tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, o octeto, no último nível de energia. Ou 2, o dueto, quando possuem apenas o primeiro nível de energia. É engraçado porque a gente sempre escuta falar mais desse octeto. Mas quando nós temos ligações com o hidrogênio, quando nós temos ligações com o lítio, esses átomos eles perdem, eles ganham elétrons para ficar com 2 elétrons em sua camada de valência, ficar com configuração eletrônica igual ao gás nobre hélio. Uma coisa super importante da regra do octeto, que eu gosto sempre de frisar para todos os meus alunos, é que a regra do octeto é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai auxiliar o nosso entendimento das ligações químicas. Bem, essa aula a gente vai encerrar por aqui. Como eu tinha dito, essa aula é apenas uma introdução às ligações químicas. Mas eu não quero terminar essa aula assim não. Eu quero terminar essa aula fazendo com você um resuminho. Presta atenção, galera. Não se esqueçam que os átomos eles ligam-se uns aos outros para adquirir estabilidade. Não se esqueçam que quando átomos eles adquirem estabilidade, eles estão adquirindo um ponto de menor energia. Para facilitar a nossa vida, para facilitar o entendimento das ligações, surgiu a regra do octeto, que diz que os átomos eles ligam-se uns aos outros para ficar com configuração eletrônica de gás nobre. O que é ter configuração eletrônica de gás nobre? Ter configuração eletrônica de gás nobre é apresentar 8 elétrons ou 2 elétrons em sua camada de valência. É a teoria do octeto ou a teoria do dueto. Tranquilo, galera? Assim a gente termina o nosso primeiro módulo de ligações. Nossa próxima aula de ligações será ligações iônicas. Tá legal? Um forte abraço, força, foco e fé.